Aí, pessoal, estamos chegando aí próximo das 10h30 da noite aqui, já caminhando para o final do segundo dia aqui na Campus Party Portugal, direto do stand da Quest Experience aqui em Portugal. Muito legal aqui. Eu estou vendo muita palestra legal, muito conteúdo diversificado. Estou gostando muito disso, uma produção de alta qualidade. Agradecer a todo mundo, toda a equipe. Só lembrando que amanhã a gente vai fazer, no final, um grande encerramento, aproveitando para convidar todo mundo a participar desse grande encerramento da primeira edição digital da Campus Party em Portugal. Aproveitando para lembrar todo mundo também para ir lá no site, fazer doações aos Médicos Sem Fronteiras, os nossos grandes heróis que estão nos ajudando a enfrentar essa pandemia do Covid-19. E agora a gente vai vir com mais alguns conteúdos. A gente tem a Alice Cunha da Silva, que é engenheira nuclear, vem aí com uma palestra muito legal. A Elizabeth Chá, professora da Universidade Federal do RPE, eu não sei ao certo o que é, mas acho que é de Pernambuco. E teremos também o Gabriel Alves, engenheiro da computação, a Faculdade de Pernambuco, que tem um belo de um convênio com a Universidade do Porto também. E o João Figueiredo, que é Innovative Business Leader, ou seja, vem muitos bons conteúdos por aí. Fiquem com a gente aqui, muitas palestras, está finalizando ainda o dia, mas fiquem com a gente aqui nos canais, vamos curtir esses conteúdos de qualidade. Muito obrigado, vejo vocês daqui a pouco. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Elizabeth e o meu colega se chama Gabriel. Nós somos ambos professores da Universidade Federal de Pernambuco. E vamos bater um papo bem legal sobre a aprendizagem ativa no âmbito educacional brasileiro em tempos de pandemia. Gilberto, pode jogar o slide aí, por favor? Então, boa noite, gente. Como a Elizabeth adiantou, né, eu, por alguma falhazinha, eu rejuvenesci aí há alguns anos e voltei a ser engenheiro da computação, que eu me orgulho muito desse título, né, e trabalhei durante algum tempo no mercado, nessa área. E hoje, como Beth adiantou, a gente é professor da UFRPE, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco. É o R aí que enrolou um pouquinho o Tonico, né, mas a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o que é essa aprendizagem ativa, especialmente no âmbito educacional daqui do Brasil, né? E como é que a gente está lidando com isso nos tempos da pandemia. E aí não dá para deixar de fazer um paralelo de o que é a educação, o que era a educação há 120 anos atrás e o que é a educação hoje, 120 anos depois. Então, nessa foto aí da esquerda, vocês podem ver uma sala de aula tradicional, né, em 1900, 1910, mais ou menos. E aí, 2020, 120 anos depois, temos basicamente a mesma sala de aula, o mesmo esquema de aula, com quadro, com carteiras, e com a única diferença aí, as pessoas usando máscaras, né, em 2020, por causa dessa pandemia que vem assolando a gente. Mas e aí? O que é que a gente faz para mudar um pouco esse contexto? De fato, existem algumas iniciativas nesse sentido, mas se você for olhar mesmo a fundo, a mentalidade dos professores, a mentalidade das instituições, de universidades e escolas, muitas vezes são ainda aquela mesma de 100 anos atrás, de 100 e poucos anos atrás, onde a tecnologia ela é vista não como uma ajudante, não como uma aliada, mas como uma inimiga. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tentaram fazer projetos de lei para proibir o uso de celular na sala de aula, né? Então, é comum você encontrar... eu já fui estudante, né? Muita gente, a maior parte de vocês hoje são estudantes também, mas é muito comum você ver aquele professor que está dando aquela aula chata e você lá atrás dormindo na aula, ou você no celular, porque tem coisa muito mais interessante do que ver um professor falando, né, durante 1 hora, 2 horas lá,
né? E aí esse professor, ele perde um pouco da sua, entre aspas, autoridade, né? E que autoridade é essa do professor que tanta gente prega, né? Tanta gente diz que o professor tem que ter essa autoridade. Isso quando deixa usar, né, Gabriel? Porque muitas vezes o celular, ele é proibido em algumas instituições, não só na sala de aula, mas na instituição como um todo. Perfeito, Beth. Né? E aí, às vezes por lei, às vezes pelo professor, o próprio professor, às vezes não é proibido, mas o professor proíbe, né? E quando a coisa é proibida, às vezes fica até mais gostosa, né, de fazer. Você faz escondido, então não estou recomendando ninguém a fazer isso, mas aí é que a gente tem que se discutir, tem que se fazer uma autocrítica como professor. Será que a minha aula realmente está interessante? Será que eu estou dando um assunto que é importante para esse aluno? Será que o assunto é importante e eu estou conseguindo atrair a atenção desse aluno? Será que eu não estou fazendo ele, na verdade, se desinteressar por esse assunto? Porque muitas vezes a gente acaba repetindo aquilo que a gente foi ensinado, né? Não só nos professores, né? Por incrível que pareça, nós professores também somos humanos, né? E a gente para pensar nos nossos pais, por exemplo, que cometeram seus erros porque é normal, são humanos, né? E nós também, como professores. E aí, alguns tentam mudar essa forma de pensar, mudar o que aprendeu, né? Mudar a forma de ensinar. E aí eu estava refletindo, eu peguei aí 2 exemplos, se vocês olharem aí abaixo, tem 2 professores de gerações diferentes, né? Um aparentemente um pouco mais novo e outro um pouco já mais experiente, que estão segurando crianças aí nos braços, e essas crianças são filhos de alunos, né? Então são casos que aconteceram recentemente de professores que estavam com a mãe, a aluna, tendo que assistir aula, e o professor, ele foi literalmente um educador, né? Um parceiro, um mentor. Ele teve essa empatia de ver essa necessidade de ajudar. E qual é esse papel da gente como professor? É ajudar. Não pode ser diferente. A gente não pode ser esse cara que tem o conhecimento e quer empurrar esse conhecimento goela abaixo dos alunos, né? E aí eu tentei fazer um paralelo. Como eu disse, eu trabalhei um bom tempo no mercado e existe uma metodologia, talvez muitos de vocês da área de TI já conheçam, que é a chamada Scrum. E no Scrum a gente tem times que são geralmente de 5 pessoas, como você tem nessa figura do meio, né? Aparentemente uma sala de aula invertida, onde você tem grupos pequenos trabalhando e estudando juntos. E no Scrum você tem o papel de um cara que é o Scrum Master. E existe muita confusão de qual é o papel desse cara, qual é a autoridade desse cara. E o papel desse cara, a autoridade desse cara, é literalmente aquela autoridade que o time permite que ele tenha. Então, o papel desse Scrum Master é facilitar o trabalho do time. Ele não é um gerente do time, ele não é um líder do time, às vezes até é o líder do time, mas às vezes não. O grande papel mesmo desse Scrum Master é permitir que a equipe trabalhe o mais rápido, o mais eficientemente possível, removendo impedimentos. Então, a autoridade que esse cara tem é a autoridade que a turma dá, que o time dá. Então, usando aí uma frase do Paulo Freire, né, um grande educador brasileiro, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o professor, desculpem a ironia da palavra, né? Então, não adianta muito o professor querer empurrar goela abaixo o conhecimento para os alunos de forma opressora até, porque o aluno não vai estar receptivo, não vai querer receber isso aí. Queres adicionar alguma coisa, Beth? Não, tranquilo, vamos seguindo. E aí a gente para pensar, né, o que são as tecnologias que a gente tem hoje em dia que ajudam a gente que há 100 anos atrás não tem, né? Então, hoje, com a pandemia, a gente teve que evoluir de forma muito rápida, muito abrupta, para poder continuar ajudando esses nossos alunos que querem aprender, que querem estudar, e a gente sabe que, especialmente no Brasil, a gente tem muito problema de acesso à internet, às vezes de acesso à própria tecnologia.
E aí muitas universidades, como vocês podem ver aí nessa notícia aí no meio, né, da UFPE e da UFRPE, elas estão se movendo para poder prover essa tecnologia para os alunos. Né? E isso é essencial nessa fase de pandemia, porque existem pessoas que têm condições, mas tem pessoas que não têm condições. Então, a educação, se ela não é inclusiva, ela, ao meu ver, ela não é educação. Ela é mais um meio, mais um mecanismo de continuar mantendo o status e mantendo o conhecimento de forma segregada em um grupo específico de pessoas. Né? E aí, do lado direito, tem uma notícia interessante que viralizou aqui pelo Brasil, de uma professora que ela se desesperou, né, uma professora já de certa idade, não dominava a tecnologia, e se desesperou porque ela não estava conseguindo usar a tecnologia, e ela tentou, e no meio da aula começou a ficar nervosa, e os próprios alunos, eles deram o retorno a essa professora, deram esse carinho de volta a essa professora, e tiveram paciência e começaram a explicar a ela como usar a ferramenta. Então, aí você vê a ironia, que não deveria ser ironia, do aluno sendo o professor. Isso deveria ser a constante. Né? Não sempre, né, o professor, ele, claro, vai ter algum conhecimento a mais, ele está ali em alguma área específica, ele está ali por algum motivo, mas ele não pode ser a única pessoa que tem esse saber. Todo mundo tem algum saber. É muito do uso do termo, né, Gabriel? Porque, na verdade, o que Paulo Freire coloca é que, na verdade, todos nós somos educadores, né? Educação é comunicação, e na medida que a gente para de usar um pouco até esse termo professor e começa a se policiar para ser um educador, enquanto uma pessoa que compartilha conhecimento, que comunica, que dialoga, a gente se coloca no mesmo patamar do aluno e coloca o aluno no mesmo patamar do professor. Né? Eu acho que isso é um paralelo interessante que Paulo Freire traz, e que o ensino tradicional muitas vezes não vislumbra, né? O modelo mental não vislumbra essa forma de perceber a educação. Perfeito. Né? Então, e você vê que por mais que a gente tente se policiar, a gente ainda está preso nesses modelos, né? E continua usando alguns termos, né? E o importante é a gente o tempo todo estar tentando melhorar, aprender, né? Porque, como tu falasse, Beto, todos nós somos estudantes, né? Todos nós estamos aprendendo e todos nós somos educadores. Né? Então, na hora que a gente entende esse papel, a educação, ela muda. E aí é que a gente vê uma coisa interessante, que muitas vezes essas dificuldades, elas não estão na tecnologia, elas não estão na metodologia, se é PBL, se é PRBL, né, se é CBL, se é XBL ou XBL que for. O grande problema está, de fato, na atitude, está, de fato, na forma de agir. Né? E aí eu me pergunto, se essa professora fosse essa professora autoritária de antigamente, né, será que esses alunos teriam essa empatia por essa professora nesse momento? Né? Possivelmente não. Né? Então, possivelmente essa professora sempre foi, de fato, uma educadora. Ela foi uma parceira durante o tempo em que eles tiveram aquela aula presencial, que infelizmente no momento muitos não estão podendo ter, alguns países já estão voltando, né? Mas durante um bom tempo a gente vai continuar precisando desse uso das tecnologias e tendo as aulas nesse formato remoto. Né? E quais vão ser esses formatos remotos que a gente vai usar daqui para frente? Né? Então, pedindo a licença de usar o exercício da futurologia, né, e já usando alguns indícios do que estão acontecendo já hoje, aqui no Brasil, alguns estudantes, e aí vê que interessante, não foram professores, não foi a instituição, e mais uma vez o estudante no papel de educador, aí nessa notícia do lado esquerdo, eles deram aula para os professores de como usar um jogo chamado Minecraft, que muitos de vocês talvez conheçam, né, para participar de uma formatura virtual que eles fizeram. Né? E uma formatura completa, com discurso, com prêmios, convidados, com tudo. Né?
um instituto aqui que dá muitos cursos técnicos, chamado SESI, ele está utilizando já esse Minecraft para envolver os alunos exatamente nesse ensino à distância, né? Então, fica a pergunta, né? Será que é o aluno que tem que se adaptar ao modelo que o professor está acostumado? Ou será que é esse professor que está repetindo a mesma forma que ele aprendeu e é ele quem precisa se adaptar a esses alunos? É ele que precisa mudar a linguagem e a forma de agir dele, né? Eu apostaria nessa segunda opção. E aí a gente tem um outro exemplo bem interessante aí do Google for Education, que ele vem usando, né, a realidade virtual e realidade aumentada para todas as escolas, né, que usam essa plataforma, elas podem utilizar isso aí. Então, é mais uma forma de linguagem que os alunos conhecem e que muitas vezes o professor não conhece. E aí, para trazer isso, o professor precisa estar aberto a essas novas tecnologias. Mas para estar aberto a essas novas tecnologias, não adianta você simplesmente ter uma metodologia, ou ter uma tecnologia, ou uma instituição dizer que tem que usar. Precisa haver essa mudança, de fato, no pensamento, na forma de agir, né? E eu me pergunto o que é que vai ser amanhã, né? Então, quais são as ferramentas que a gente vai usar amanhã? Será que não vai ser um League of Legends, um FIFA 2020, 2050, né? Onde os alunos vão estar programando aí esses times com realidade virtual, com inteligência artificial, né? Será que não vai estar se usando uma imersão via realidade virtual, né? Então, o futuro, na verdade, quem vai dizer são vocês. Vocês é que vão estar desenvolvendo essas tecnologias e vão estar, mais importante do que qualquer coisa, tendo essas demandas. E a partir dessas demandas que vocês têm, desses sonhos que vocês têm, dessas mudanças que vocês querem criar, é que vocês vão criar essas novas soluções do amanhã. Queres adiantar alguma coisa, Beto? Não, vamos seguindo, por causa do time. E aí eu jogo a bola aí para tu, para dar o resumão de o que é essa educação, né, que a gente está falando. Qual é a palavra-chave aí dessa educação? Essa aprendizagem ativa, né, em que não existe o passivo aí, no caso, é um contraponto da educação tradicional, em que o professor, ele é o único ser ativo do processo, né, e o aluno, ele fica ali passivamente recebendo aquele conteúdo, e em contrapartida, né, o ativo não existe. O ativo tanto pode ser o professor, quanto pode ser o aluno, né, o aluno, ele passa a ser protagonista da ação, protagonista da aprendizagem, e nesse sentido, a palavra-chave aí, que vem com a aprendizagem ativa, é a empatia de se pôr no lugar do outro, de ter a sensibilidade de entender o contexto, de entender e de adequar o ensino à realidade do aluno, né, para que esse sentimento, né, de empatia ele esteja presente no decorrer do ensino e da aprendizagem. E aí, outro ponto importante da aprendizagem ativa é focar em algo que, de fato, faça sentido para o aluno, né? Muitas vezes, o próprio conteúdo e a própria forma de dar aula dentro do ensino tradicional, ele é elaborado de acordo com o perfil do que o professor gosta, do que o professor acha, daquilo que o professor tem vontade de desenvolver dentro de sala de aula. E a aprendizagem ativa, essa construção, ela se dá, né, na perspectiva de um diálogo entre aluno e professor. Por quê? Porque tem que fazer sentido para ele, né? Tem que tocar o coração do aluno no sentido dele despertar o interesse e a motivação dele não só querer aprender, mas dele querer construir algo. E aí vem a grande questão, né? Como é que a gente promove o engajamento, né? Que é uma pergunta que muitos têm dúvidas, né? Então, assim, a chave é o diálogo, mas, acima de tudo, um diálogo que envolve a conexão entre pessoas, conectar alunos, alunos com professores, isso não ficar restrito apenas a um curso ou uma disciplina, porque o pensamento, ele é rico na medida que ele é diverso. E aí existem N
N técnicas, né, N ferramentas que podem ser utilizadas e recursos, né, não só a aprendizagem baseada em problemas reais, né, mas também a pesquisação dentro do âmbito das atividades universitárias. E aí a gente vai seguir mostrando aí um pouco da experiência do curso de Sistema de Informação, rapidinho, que o Gabriel vai retomar. Então, a gente, do BSI, né, do Bacharelado de Sistemas de Informação, a gente usa o PBL já há um bom tempo, mas esse ano a gente deu uma reformulada e todo período a gente tem agora um projeto que integra todas as disciplinas. E no dia 11/3, a gente juntou todos os alunos, né, ou grande parte dos alunos que a gente tem, e uma das atividades ativas que tinham de uma das turmas, né, foi justamente fazer um julgamento para definir qual era a linguagem que eles iam utilizar nesse período, né? Então, ver que a partir daí a gente conseguiu engajar os próprios alunos, né? Então, isso foi dia 11/3, e todo mundo engajado, mas 4 dias depois. A gente vem aí, tem a notícia aí do primeiro caso em fevereiro, de notificação no Brasil, e em março surge, né, 3 casos suspeitos aqui no estado da gente. E com isso, né, como consequência, a gente tem aí um comunicado das universidades e escolas, todas as atividades foram suspensas em virtude, né, da pandemia e de uma ação governamental focada no isolamento social e na quarentena e posteriormente no lockdown. E aí a gente vem, né, para a questão do desafio, né? O sentimento, enquanto professora, foi e o que fazer, né? De impotência, né? Vendo as notícias e querendo de alguma forma contribuir. E esse sentimento, ele também estava presente nos alunos, porque mesmo as atividades estando suspensas, a gente tinha grupo de WhatsApp no qual a gente ficava conversando e debatendo no que podia ser feito. E aí foram surgindo as primeiras ações. E aí, claro que, de forma completamente optativa, aqueles alunos que queriam produzir alguma coisa e estavam procurando a gente, pedindo ajuda, a gente foi junto, mentorou e foi atrás de edital, foi atrás de contatos, justamente para eles poderem continuar seguindo esse sonho, né, essa atividade, porque eles estavam totalmente engajados em continuar esse trabalho deles, né? E aí o primeiro projeto que a gente desenvolveu, né, foi uma plataforma que foi desenvolvida junto com professores da Universidade Federal de Pernambuco, que envolveu alunos de diversos cursos, publicidade, design, jornalismo, hotelaria, turismo, sistema de informação. É uma plataforma chamada Rango em Casa. Por quê? Porque com essa história da quarentena e do lockdown, o que eu recebi de informação de amigos, de pessoas, de conhecidos, de alunos, que estavam desesperados porque não sabiam cozinhar e nem tinham dinheiro para poder pedir comida a todo tempo fora, foi imensa, né, a quantidade de mensagens. E aí surgiu a ideia de conversar com os professores, né, e com os alunos, de levantar esse questionamento se isso de fato era um problema e que seja o que a gente podia fazer para trabalhar rapidamente uma solução para ajudar essas pessoas. A gente criou uma plataforma chamada Rango em Casa. Então, ele tem um site, tem o canal do YouTube, tem um Instagram, e a gente compartilha receitas, né? Não só receitas, dicas de chefe, a gente tem chefe que ensina a cozinhar ao vivo, a gente tem lives falando sobre comida e cozinha, e, acima de tudo, a gente recebe receitas e dicas da vovó, da mamãe que está ansiosa e querendo ajudar de alguma forma, do avô que está ansioso, sabe cozinhar e quer ajudar as pessoas, né, a de repente se alimentarem melhor. E a gente recebe, edita esses vídeos e publica lá e vai alimentando a plataforma. E assim a gente vai conseguindo auxiliar algumas pessoas a desmistificar um pouco a cozinha, a perder o medo da cozinha e redescobrir a cozinha como uma terapia, como uma forma de terapia e diante de tudo isso que a gente está passando. Em paralelo, pode passar, Gabriel, a isso a gente tem aí 2.700 pessoas atingidas, são 12 alunos e 5 professores envolvidos no projeto,
E já que envolve alimento, a gente, em parceria com 3 universidades portuguesas, a Universidade do Porto, pode passar o slide, a Universidade de Évora e a Universidade de Estoril estão desenvolvendo uma pesquisa voltada para a alteração dos comportamentos alimentares durante a pandemia, e aí, tendo ciência dessa pesquisa, eu entrei em contato com as professoras para a gente desenvolver uma parceria, e essa pesquisa, ela hoje está sendo realizada em 26 países, para a gente entender um pouco, né, esse comportamento em virtude das preocupações, né, que advém, né, desse público aí que não está se alimentando direito, e quando a gente não se alimenta direito, a gente pode ter consequências aí. E agora a gente vai passar para o outro case que a gente tem, que o professor Gabriel vai explicar rapidinho. Então, esse case aí que Beto citou, quando começou a pandemia, saiu um desafio Covid do Ministério Público de Pernambuco, e os alunos do BSI, alguns alunos quiseram continuar, e eles foram premiados, venceram esse concurso e fizeram um app chamado DaiCovid. Né? Então, esse DaiCovid que está disponível na Apple Store e na Play Store, ele pode ser baixado, e a ideia desse app é que ele rastreie os usuários, que tem o Covid. Na verdade, ele não vai rastrear os que têm o Covid, ele se integra com a Secretaria de Saúde, que fornece os dados o ID anônimo de quem teve Covid, né, de quem foi infectado, e aí é feito o chamado contact tracing, né, e aí você vai checar se você tem instalado no seu aplicativo, no seu celular, esse aplicativo, ele vai checar se você cruzou com essa pessoa que estava infectada. E aí ele vai determinar um determinado nível de risco que você vai ter. Esse risco foi identificado junto com epidemiologistas, junto com os clientes do próprio Ministério Público também, então isso foi validado, né? E é bem descrito aí essa parte dos níveis de risco, e esse seu nível de risco vai mudando ao longo do tempo, né? E uma coisa importante é que todo o DaiCovid, ele foi pensado de forma a garantir a privacidade, né? Então, diferentemente aí no sentido inverso do que teve aí o Hugo, que o objetivo era identificar, o objetivo da gente é anonimizar, então não tem como o usuário saber quem é quem em um determinado lugar. E como é que a gente faz isso? Com uma série de hashes, de dispositivos de segurança, né? E por enquanto, como a gente está com parceria com a Secretaria do Estado de Pernambuco, então vocês veem aí pelo lado direito uma mancha de risco, né, que são os locais onde tem mais risco da pessoa se esbarrar com alguém que tenha o que foi infectada com o vírus, né? E aí, Gabriel, é importante ressaltar aí que essa iniciativa, esse projeto, ele foi uma das primeiras iniciativas da universidade. Na verdade, ele concorreu a um edital, né, do Ministério Público e ganhou, e foi vencedor, né? E assim, foram noites e noites de um grupo de alunos e um grupo enorme de professores trabalhando, mentorando, assessorando, para que isso virasse realidade. Na verdade, isso vem dando suporte, né, a todo o Estado, né, no combate e no controle aí dessa pandemia. Exato. E por fim, para a gente finalizar... E aí esses estudantes criaram uma startup deles, né? E eu perguntei, e aí, em que foi que a gente ajudou vocês ou atrapalhou vocês ao longo desse caminho, né? E aí eu achei bem interessante a resposta de Matheus, né, que é o CEO da Mamba Labs. Então procura aí no Google Mamba Labs, acessa e vocês vão ver as iniciativas dessa startup. Então ele respondeu que foi bom ter a UFRPE em muitos pontos do projeto, para sinalizar o que temos de potencial para atingir determinados objetivos. Por outro lado, algumas vezes o contexto da universidade não permite que os indivíduos extraiam o máximo possível das oportunidades que aparecem. O curso, por sua vez, ele serve como um guia que possibilita os envolvidos a trilharem um caminho e evoluírem juntos para novos horizontes. Ele deve sempre fazer os indivíduos enxergarem novos problemas e desafios, ao mesmo tempo que apresenta a base para que os envolvidos tenham a oportunidade de resolvê-los. E os professores são essa base. E os alunos devem pular a partir dessa base para superar os problemas e desafios, encontrando sempre novos desafios e repetindo esse ciclo.
Né? Então, E aí a acho gente que agradece a participação, né, Gabriel? E aí fica a reflexão, né, que eu acho que essa pandemia é uma oportunidade para a gente refletir um pouco sobre o ensino e aprendizagem e sobre a melhor forma aí de retomar esse ensino. Muito obrigada a todos. é isso aí. Obrigado, gente. Até mais.